O orçamento das Forças Armadas está à míngua, claramente está à míngua. Falta combustível até para esses aviões da FAB, que muitas vezes transportam autoridades. Nós temos caças parados, nós temos aviões de combate parados, a gente está precisando. Agora, isso aí, se você perguntar, todas as vezes que eu vou perguntar, isso é muito brasileiro, isso é culpa de quem? Um Gripen custa 100 milhões de dólares. Nós precisamos de 30 Gripen. A defesa, ela não pertence a quem está no governo, ela é do país. Não dá para a gente garantir a manutenção desse nosso patrimônio se nós não estivermos preparados. 1994, Porto Rico, Operação Tiger One. Um momento que mudaria para sempre a forma como o mundo via a Força Aérea Brasileira. O desafio parecia impossível. Caças AMX brasileiros, subsônicos, especializados em ataque ao solo, enfrentando os poderosos F-16 supersônicos da Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos. No papel, não havia nem comparação. Os F-16 eram superiores em quase tudo: velocidade, tecnologia, poder de fogo. Mas os pilotos brasileiros tinham algo que os números não mostravam. Voando a altas velocidades em baixa altitude, aproveitando a curvatura da Terra, os AMX brasileiros ficaram invisíveis aos radares dos F-16. A estratégia era audaciosa: ataques rápidos, certeiros e fuga imediata. O resultado? 100% de vitórias brasileiras. Todos os alvos destruídos, todos os F-16 abatidos em combate simulado. Os pilotos americanos ficaram tão impressionados que apelidaram nosso AMX de abelha, pequena, mas letal quando provocada. Isso era 1994. 31 anos atrás, o Brasil surpreendia o mundo com sua excelência militar. Hoje, 2025, a realidade é bem diferente. Temos caças parados e não temos combustível. Da abelha letal para caça sem combustível. Afinal, como chegamos aqui? E mais importante, ainda há tempo de reverter essa situação? É o que vou te mostrar agora. Preste atenção nessa entrevista. Claramente está à míngua. Falta combustível até para esses aviões da FAB, que muitas vezes transportam autoridades de um lado para outro. Está faltando. Então, falta também. Porque se você dissesse assim que a gente só quer combustível para avião que transporta autoridade, não. Nós precisamos de combustível e dinheiro para manutenção de equipamentos que foram comprados com erário público. A gente tem aviões, nós temos caças parados, nós temos aviões de combate parados. Um Gripen custa 100 milhões de dólares. Nós precisamos de 30 Gripen. Você, num país onde falta dinheiro para muitas coisas, muitas vezes para a saúde, para a educação, você comprar um avião de 100 milhões de dólares que um só não resolve, será que eu estou sendo honesto com o país? Ocorre. Nós estamos parados. Nossa defesa não é compatível com a nossa riqueza e com o que nós queremos ser. Não dá para a gente garantir a manutenção desse nosso patrimônio se nós não estivermos preparados. Você acabou de ver as declarações do ministro da Defesa do Brasil, José Múcio. E, como você pode ver, essas palavras preocupantes não foram feitas no vácuo. Elas vieram em um momento crítico, quando o mundo todo questiona a capacidade militar do Brasil. Suas palavras foram além do problema do combustível. Ele disse: daqui a pouco vai ter marinheiro sem navio, aviador sem avião e soldado do exército sem equipamento para lutar. Ele está se referindo a uma situação grave que vai muito além da Força Aérea. Isso porque as diversas restrições orçamentárias do país vão impedir o voo de 40 aeronaves da FAB até o final do ano. Além disso, 137 pilotos serão afastados de suas funções. Para piorar, o pessoal militar foi forçado a adotar regimes de meio expediente e trabalho remoto. Mas, para entender a dimensão da crise, precisamos olhar os números históricos. Veja, em 2014,
o orçamento da defesa era de 20,6 bilhões de reais. Hoje, em 2025, caiu para 10,9 bilhões, uma queda de quase 50% em pouco mais de uma década. E aqui está o paradoxo mais chocante. O Brasil tem um orçamento total de 133 bilhões de reais para a defesa em 2025. Parece muito dinheiro, não é? Mas existe um problema estrutural devastador. 78% desse orçamento vai para despesas com pessoal. Salários de militares da ativa, inativos e pensionistas. Sobra apenas 7% para investimentos e 13% para operações e manutenção. Para você ter uma ideia da diferença, vamos comparar com os Estados Unidos. Eles gastam apenas 22% do orçamento militar com pessoal. O restante vai para equipamentos, operações e pesquisa. Os americanos destinam 15% só para pesquisa e desenvolvimento, enquanto o Brasil destina praticamente zero. Por essa razão, mesmo com um orçamento de mais de 100 bilhões, nossos caças ficam sem combustível. O dinheiro existe, mas está mal distribuído. Enquanto isso, nossos vizinhos sul-americanos estão se fortalecendo. O ministro alertou também que o contingente militar da Venezuela é tão grande quanto o do Brasil e que as forças aéreas do Chile e do Peru são mais fortes e mais preparadas que a nossa. Você sabia disso? Eu sei, à primeira vista, isso parece estranho. Afinal, o Brasil tem 360 mil militares na ativa, o maior contingente da América Latina. Mas a chave está na diferença entre ter soldados e ter capacidade real de combate. Veja o exemplo da Venezuela. Mesmo em meio a uma crise econômica, eles operam caças russos Su-30, considerados os mais capazes da região. Eles têm mísseis de longo alcance e sistemas de defesa aérea S-300, muito superiores aos nossos. São sistemas que custam centenas de milhões de dólares e que o Brasil simplesmente não tem. O Chile opera uma frota modernizada de caças F-16, equipados com mísseis avançados AIM-120C. Mas o mais importante, eles têm aeronaves de alerta aéreo antecipado e reabastecedores aéreos. Em outras palavras, eles têm capacidades que multiplicam sua força. Já o Brasil, bem, também tem, mas de forma muito limitada. O Peru, por sua vez, confirmou recentemente a compra de 24 caças Gripen E, os mesmos que o Brasil está introduzindo muito lentamente por falta de recursos. Enquanto o Peru vai receber todos os aviões em poucos anos, o Brasil leva décadas para completar seu programa. A verdade é que o Brasil se tornou um tigre de papel, grande no papel, mas com pouca capacidade real de projetar poder. Nossos vizinhos podem ter forças menores, mas são mais eficientes e melhor equipadas. E quer saber por que isso representa um risco para o território brasileiro? Por causa da nossa riqueza. O Brasil detém 98% das reservas mundiais de nióbio. Estamos falando da terceira maior reserva de elementos de terras raras do mundo. Esses minerais não são commodities comuns. São insumos críticos para indústrias de alta tecnologia e para o setor de defesa. Agora considere que as terras raras se tornaram um ponto central nas negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Esses minerais estão entre os mais cobiçados do mundo. Eu sei que às vezes é difícil explicar a real importância disso. Então, deixa eu te dar um exemplo prático. Então pegue um jato F-35 americano. Uma única aeronave dessas precisa de 400 quilos de terras raras para seus sistemas avançados. Cada smartphone que você utiliza tem elementos de terras raras. Carros elétricos precisam desses minerais. Turbinas eólicas também. Como você pode ver, o Brasil tem algo que o mundo inteiro precisa. Estudos da ONU mostram que pelo menos 40% de todos os conflitos internos nos últimos 60 anos tiveram ligação com a exploração de recursos naturais. A combinação de imensa riqueza mineral
com capacidade militar em declínio, transforma nossos recursos em uma vulnerabilidade perigosa. É evidente que o Brasil é rico demais para ficar desprotegido. Mas há outro problema ainda mais grave: nossa dependência tecnológica. O Brasil tem uma indústria de defesa sofisticada, com empresas como a Embraer, que já foi a 8ª maior exportadora de produtos de defesa do mundo. Mas mesmo assim, nossos produtos mais avançados dependem de componentes estrangeiros. O caça Gripen, considerado a espinha dorsal da FAB, utiliza motor americano General Electric F-414. O avião de transporte KC-390 da Embraer tem até 70% de componentes americanos. Nossos mísseis, sistemas de radar e aviônicos essenciais, todos vêm de fora. Por outro lado, a brasileira Avibras, uma fabricante estratégica do sistema de foguetes Astros, está em recuperação judicial com dívida superior a 1 bilhão e 500 milhões de reais. A empresa que produziu um dos melhores sistemas de artilharia do mundo pode acabar sendo vendida para um grupo estrangeiro. Uma situação preocupante que muitos críticos chamam de crime de lesa pátria. Em outras palavras, isso significa que um simples embargo pode interromper o fluxo de peças e manutenção, afetando não só a produção de novos equipamentos, mas também a manutenção dos que já temos em operação. É como ter a chave do seu carro nas mãos de outro país. E não podemos deixar de lado a Amazônia. Ela é o exemplo perfeito de como todos esses problemas se combinam. A região é vital para a segurança nacional, não apenas pelos recursos naturais, mas também por ser corredor para tráfico de drogas e armas, que financia o crime organizado. Há pouco tempo atrás, foi implementada uma política de usar as Forças Armadas para fiscalização ambiental, enquanto os orçamentos do IBAMA e ICMBio foram drasticamente reduzidos. E o resultado, como podemos ver agora, foi desastroso. Para se ter uma ideia, um único mês da Operação Verde Brasil custou 60 milhões de reais. O orçamento anual inteiro do IBAMA era de apenas 76 milhões. Gastamos quase o orçamento anual do IBAMA em um mês de operação militar. E mesmo assim, o desmatamento atingiu níveis recordes naquela época. A estratégia militar fracassou porque empregava táticas inadequadas e sofria de falta de coordenação. Relatos indicam que alguns militares viam os garimpeiros como aliados na ocupação do território, uma visão da época da ditadura militar. Havia casos de militares que chegavam a obstruir o trabalho de agentes federais. Enquanto isso, na nossa fronteira norte, a Venezuela adota postura cada vez mais agressiva em relação à região de Essequibo, na Guiana. A Venezuela realizou referendos para anexar o território e promulgou leis considerando Essequibo como parte de seu país. E essa crise, de certa forma, força o Brasil a confrontar sua própria capacidade limitada de projeção de poder. A necessidade de mediação e a realização de exercícios militares americanos com a Guiana mostram que o Brasil não é mais o principal ator de segurança em seu próprio entorno. Os Estados Unidos estão preenchendo o vácuo deixado pela nossa fraqueza militar. E não podemos olhar apenas para os problemas internos. O cenário global torna tudo isso ainda mais preocupante. Para você ter uma ideia, o mundo gastou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em defesa em 2024, o maior valor da história desde o fim da Guerra Fria. Mais de 100 países aumentaram seus orçamentos militares. Conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio aceleraram essa corrida armamentista. Já o Brasil segue na direção contrária. Considere isso. Países que antes gastavam pouco em defesa agora estão investindo pesado. A Europa aumentou drasticamente seus gastos. A Ásia está se armando. Só a América do Sul, liderada pelo Brasil, está na contramão.
Como o próprio ministro afirmou, todos os países estão comprando equipamentos militares e investindo na defesa, menos o Brasil. Enquanto o mundo se prepara para conflitos, o Brasil se prepara para uma paz que pode não existir. A boa notícia é que existe uma proposta no Congresso para fixar os gastos com defesa em 2% do PIB, seguindo os padrões exigidos da OTAN. Isso representaria cerca de 40 bilhões de reais adicionais por ano. Mas, sem uma reforma estrutural, especialmente na área de pessoal, os recursos adicionais seriam absorvidos pelos mesmos custos fixos. Especialistas apontam que o Brasil precisa de uma estratégia nacional abrangente. Estamos falando de uma reforma orçamentária para reequilibrar gastos, política industrial, para reduzir dependência tecnológica, clareza doutrinária sobre nosso papel no mundo e, principalmente, um consenso nacional que veja a defesa como função essencial do Estado. A história nos mostra que a soberania nacional não é opcional, é uma questão de sobrevivência. O Brasil já mostrou que pode surpreender o mundo com sua excelência militar. A pergunta é: vamos recuperar nossa capacidade de ser a abelha letal? Ou vamos continuar sendo o gigante adormecido em um mundo em constante conflito? Eu quero saber sua opinião sobre esse assunto. Qual deveria ser a prioridade número 1 para fortalecer a defesa brasileira? Aumentar o orçamento, reformar a estrutura de gastos ou investir em tecnologia nacional? Deixe sua resposta nos comentários e participe desse debate. Se este vídeo te fez refletir sobre a importância da defesa nacional, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E compartilha com alguém que precisa entender essa realidade do Brasil. Até a próxima!